Antes de mais, muito obrigada pelo convite que me dirigiram e é sempre um gosto vir falar de empreendedorismo. O senhor moderador vai ter de me calar de certeza, portanto, eu normalmente vou falando acerca do tema. Eu venho muito concisamente falar-vos de 3 coisas que me parecem essenciais transmitir aqui. Eu venho falar-vos do Poliempreende. Está aqui alguém do IPVC? Ok. Eu venho falar-vos de um fundo municipal que está protocolado com a Câmara de Viana do Castelo, mas só falarei em termos de enquadramento, e venho falar-vos de passaporte para o empreendedorismo. Alguém jovem ainda não ouviu falar do passaporte para o empreendedorismo? Ok. Então vamos começar. Este PowerPoint, que venho muito rapidamente apresentar, vocaciona-se para tratar do tema financiamento, que aliás é aquele que aqui vimos tratar. Mas não é, para nós, a questão única e talvez não seja a questão básica para um empreendedor. Toda a questão de organização da ideia, de relação com o mercado, de alocação de recursos, sejam eles o financiamento, a equipa, os materiais, os equipamentos, etc., todas estas questões e a organização das mesmas são essenciais. Chegam-nos inúmeros projetos mal organizados, mal pensados. E como não chegam a nós, provavelmente chega a bancas, chega a entidades de crowdfunding, chega a outras entidades que estão disponíveis e a sua função é mesmo a de motivar empreendedores a levarem os seus projetos avante. Então, centrando-nos na tal questão que não é única e que provavelmente não é a mais essencial, e tentando explicar-vos que existem inúmeras formas de financiar um projeto. Continua a dizer-se e continua a ser verdade que um bom projeto tem financiamento. Um projeto que não tem mercado provavelmente não tem financiamento. E um projeto para ter mercado provavelmente terá de ter uma solução inovadora, diferenciadora para um problema sentido por um segmento alargado da população. Quando nós falamos no IAPMEI nestes instrumentos para a área do empreendedorismo, estamos a falar especificamente da fase inicial de vida das empresas. Estamos a falar, nós dizemos no menos 1 ou mais 3, ou seja, aquele período que nos leva até à criação da empresa e depois da criação até ao fecho do 3º ano de vida da empresa. E é para este período de tempo que existem inúmeros instrumentos de financiamento. Vocês provavelmente não conseguem ler daí e, portanto, eu vou tentar explicar o que ali está. Na cor mais clara estão instrumentos de financiamento pré-existentes ao último ano, a 2012. No fundo mais escuro estão instrumentos de financiamento que foram recentemente criados. E não estão todos. Existem muitíssimos instrumentos de financiamento. Na verdade, nós recentemente refizemos este slide e temos 3 slides de listagem integral de fórmulas de financiamento desta fase inicial de vida de projetos. Aquilo que um promotor de uma ideia pode eventualmente perguntar-se é, mas afinal, se existem, onde estão, o que são, como é que me são úteis no momento em que eu estou. E, portanto, a primeira coisa que nós tentamos perceber era esta. Que instrumentos se dedicam à fase pré-criação da empresa? Que instrumentos se dedicam à fase de arranque, criação e arranque? E que instrumentos se dedicam à fase imediatamente a seguir de desenvolvimento da empresa recém-constituída? E começamos então a organizar a intervenção dos Business Angels, os fundos municipais Finicia, dos quais brevemente falarei, o Vale de Inovação,
o Investe Mais do IFP, o Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo Qualificado, o adiantamento do subsídio de desemprego, o microcrédito e agora sim o passaporte para o empreendedorismo, o Vale Empreendedorismo, o reembolso das prestações da Segurança Social e ainda a plataforma de ignição. Obviamente que eu não vou falar desses instrumentos todos. Interessa saberem que existem e interessa saber que existe fórmulas de financiamento dos vossos projetos, fórmulas muito diversas, fórmulas que estão atribuídas, a gestão está atribuída a diversíssimas entidades, umas públicas, outras privadas, outras a serem desenvolvidas em conjunto, e importa chamar-vos a atenção para este que é uma fórmula de apoio eventualmente útil para quem é jovem, tem uma ideia e não sabe como pode e deve transformá-la em eventual negócio. O passaporte para o empreendedorismo é constituído por 3 elementos. Uma bolsa de subsistência, uma rede de mentoria e assistência técnica para projetos que tenham provado, numa primeira fase de 4 meses de bolsa e mentoria, que necessitam de um apoio especial e que é previsto uma evolução francamente favorável daquele projeto. Portanto, para jovens que tenham até 30 anos e sejam licenciados há menos de 3 anos, ou jovens que tenham até 30 anos, licenciados há mais de 3 anos, mas estejam inscritos no centro de emprego, e jovens até aos 34 anos com mestrado ou doutoramento, existem este tipo de apoios. O Vale Empreendedorismo vocaciona-se para o momento imediatamente a seguir. Foi constituída a empresa. É necessário proteger a propriedade intelectual. É necessário reforçar, alterar, adequar o plano de negócios. É necessário comunicar através da internet, através da web, com os meus clientes. O Vale Empreendedorismo é exatamente isso, um vale de 15 mil euros para ter acesso a determinado serviço, que me vai ser prestado a minha empresa por quem eu decida que deve ser, desde que comprove que tem condições para. O programa Ignição consubstancia-se em capital de risco. Aqui não está a entidade de capital de risco nenhuma, sim? Não, mas eu tenho um investimento no Portugal Ventures, portanto tenho lá parte de capital. Tem parte de capital. Vai falar dessa questão? Não. Capital de risco faz sentido nas vossas cabeças ou não fazem ideia do que é? Quem quer que eu explique o que é capital de risco? Ok? Alguns? Sim, alguns. O suficientes para tentar. Vamos ver se eu consigo, muito rapidamente, dizer o que é capital de risco. Ao contrário de um empréstimo bancário, em que eu vou ao banco, peço que me seja atribuído, dado um determinado valor, sabendo que vai haver um reembolso em prestações, existem juros, etc. Capital de risco é a entrada no capital social de uma empresa, ok? É mais um sócio. Um sócio que entra com dinheiro, sabendo-se que vai sair em determinado momento com determinadas regras. Ele vai sair com determinadas condições que estão pré-estabelecidas em determinado momento. Durante o período em que a capital de risco for meu sócio, ela vai ter direitos e deveres de sócio. Okay? Portanto, é um sócio. Capital de risco, as entidades de capital de risco gerem fundos que aplicam em empresas cuja rendibilidade é mais alta que a norma. Portanto, aplicam para terem alta rendibilidade. E é exatamente por causa disso que a Portugal Ventures lança uma fase de candidatura à procura de projetos muito inovadores, tecnologicamente inovadores, em áreas como a ciência da vida, os recursos endógenos e, creio que ainda uma outra terceira área, que não me estou agora a recordar, mas que encontram no site da Portugal Ventures em plataforma de ignição. Eu não vou perder muito mais tempo com isto, até porque não tenho. O reembolso das prestações à segurança social visa dotar as empresas de quadros técnicos qualificados e, ao mesmo tempo, empregar pessoas qualificadas.
Portanto, é vocacionado para empresas com até 20 trabalhadores e que tenham até 18 meses de existência. E eu disse que vos queria falar do Finicia e disse que vos queria falar do Poliempreende também e apenas referi o passaporte para o empreendedorismo. Estabelecemos aqui em Viana do Castelo, tal como estabelecemos com 104 câmaras, parcerias que envolvem, aqui está a Câmara, está a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo, está o CEVAL. Somos parceiros nestes fundos municipais que um pouco por todo o país, nas tais 104 câmaras, estão disponíveis para apoiarem empresários já existentes, portanto, empresas já existentes ou promotores de empresas numa fase de criação. Em conjunto, temos alavancado aqui já um número considerável de projetos. O Luís vai fazer com certeza referência e assim de repente, só de repente, lembro-me de um espaço de coworking que existe aqui em Viana do Castelo, que é aliás muito bem gerido pela Joana, pela arquiteta Joana, e que está disponível, por exemplo, ao sábado de manhã, de vez em quando eu vou para lá trabalhar, porque aquilo é um espaço simpático. Mas comércio em geral, serviços, este fundo está disponível para apoiar. O que é que existe por trás do fundo? Partilha de risco entre várias entidades. Partilha de conhecimento entre várias entidades. Se o IAPMEI só, ou o banco só, ou o sistema de garantia mútuo só, não consegue, e a Câmara também por si só, não conseguem criar as melhores condições possíveis para que os empreendedores se instalem e progridam, nomeadamente aqui na região de Viana do Castelo, em conjunto nós conseguimos partilhar risco, cobrir risco de forma partilhada, para podermos emprestar em melhores condições dinheiro aos projetos que nos parecem mais viáveis. E isto era aquilo que eu queria referir relativamente ao Finicia. Também só para vos dizer que é uma boa prática que detectamos no Alentejo há cerca de 10 anos. Vamos buscar uma boa prática dos nossos parceiros no Alentejo que tinham dificuldade em desenvolver a economia local e trouxemos-la para o panorama nacional, convidando as câmaras a fazerem parte de uma forma interventiva. Claríssimo instrumento é para as câmaras poderem desenvolver a economia local. E agora, para vos chamar a atenção para um outro instrumento que existe, que está disponível, um instrumento de acompanhamento, que o IAPMEI também considera uma boa prática e que está disponível também aqui no IPVC, porque é uma boa prática de todos os politécnicos e chama-se Poliempreende. É então um concurso nacional, acompanhado de formação, capacitação, para que haja um amadurecimento das ideias essas, ideias de negócio, como é óbvio, que no final são apresentadas a um júri local e depois a um júri nacional. E parece-nos a nós, também a estes parceiros que aqui estão, que é tão importante este Poliempreende que quase todos nós fazemos parte da equipa que apoia o Poliempreende aqui. Eu venho fazer a oficina de criatividade e, portanto, dia 20 estou no IPVC a fazê-la. O CEVAL disponibilizou um membro da sua equipa de direção, creio eu, e que ontem esteve a falar sobre empreendedorismo, sobre os erros que cometeu com total abertura uma grande empresa, uma ótima empresa aqui de Viana do Castelo. Teve também a tal arquiteta Joana do Dinamo 10 e o Dr. Correia da Silva está inúmeras vezes, faz parte do júri. O Luís Serra vai acompanhando também este projeto. Todos nós consideramos que há aqui uma fonte de ideias particularmente relevante e, portanto, estamos disponíveis para acompanhar empreendedores jovens que queiram alterar o meio ambiente onde vivem, intervindo, criando empresas. Era isto que eu tinha para vos dizer. Muito obrigada.